Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Felipe Wood, sou analista CNPI. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Kepler Weber, tá? O Kepler Day, Investor Day 2022, que saiu. Esse daí já tem um pouquinho mais de tempo, né? Acho que saiu por volta de quase novembro. Eu tô com uma série aí, uma playlist de Investor Day. Eu acho que é muito interessante, tá? Para quem está investindo, para quem quer se aprofundar um pouquinho nos conhecimentos, entender como funciona a empresa, tá? Não só ver os números ou ficar vendo indicador, que indicador em 99% dos casos é errado, tá? Uma análise errada porque demonstra passado. A própria Kepler, que teve um passado aí que fica oscilando tanto para cima quanto para baixo, o tempo todo subindo para baixo, tá com PLs múltiplos muito baixos porque os resultados estão muito fortes. Então acaba que é uma incógnita a gente saber se ela vai continuar com resultados fortes assim, mas eu não vejo muito motivo para ela cair, tá? Aí teria que entender muito bem assim como é que foi no passado e por que isso ocorreu, né? Mas assim, o movimento agro no Brasil hoje é muito forte e dificilmente vai cair em patamares do passado, porque correspondente a quase 27% do PIB. E ela se beneficia muito por conta desses essas armazenagens aqui desses grãos, né? De produtos agro aqui, né? Então, eu não consigo. Está dando uma travadinha aqui no Foxit. Então, acho que basicamente isso aí. Então a gente vai pro Kepler Day 2022, tá? Para encerrar aí o ano, a gente vai fazendo algumas operações. Então eles basicamente eles têm esses silos aqui de armazenagem de grãos, tá? Para o negócio, ó, bem grande, né? Estruturas aí, umas chapas imensas. E eles têm que, depois que eles montam esses silos aqui de armazenagem com base em contratos firmados, eles só tem que dar algumas manutenções. Não tem um capex muito alto, então isso é uma vantagem muito grande deles, tá? Então, vamos passar lá, vamos dar um prosseguir. Então, olha como que está crescendo muito forte, tá? 62% de receita líquida de crescimento, top line, a margem EBITDA 16 pontos percentuais, isso aqui é um crescimento absurdo, tá? Nenhuma empresa de crescimento tem um crescimento tão forte aqui de 16 pontos de margem EBITDA. Esse ROIC fica muito distorcido, tá? Mas é porque a empresa, como eu falei, né, tem um capex baixo, tá? Capex, tá um capex aqui para baixo, tá? Setinha para baixo. Porque eles fecham alguns contratos e vão realizando a montagem desses silos aqui de armazenagem de grãos com o contrato já fechado. Então já tem uma receita aí previsível, né? Uma previsibilidade de receita. Tem um capex aqui para o projeto determinado e depois parece até que tem um capex, parece ter umas linhas de transmissão, né? Igual o setor elétrico, né? Você não tem um capex depois que você construiu tão pesado, é só uma manutençãozinha. Então esse ROIC, né? Retorno sobre capital empregado, total, retorno sobre capital investido fica muito baixo. Ela tem market share bem forte, ó, 40% na pós-colheita, né? Então, assim, como o mercado agro, né? Eu já falei em alguns vídeos aqui, eu não lembro qual foi o último que eu falei. Foi da Brasil Agro. Tem 27% aproximadamente do PIB. Cara, eu acho que dificilmente, por mais que no passado ela tenha oscilado, assim, se a gente fizer assim um gráficozinho assim, a cotação dela subia, descia, subia, descia, subia, descia, e agora está no pico, bem maior do que no passado, né? Estaria aqui. Eu acho que dificilmente ela vai ter essas oscilações aqui que teve lá no passado, porque ela está com uma margem EBITDA muito forte, o market share, a presença muito forte, e o agro está com 27% de responsável do PIB, tá? Ela tem uma presença também ó, em 53 países, 130 agentes comerciais, 7 centros de distribuição ao redor do Brasil, então para facilitar aí essa armazenagem, né, dessas empresas. Capacidade para armazenar capacidade de fornecer equipamentos para armazenar 5 milhões de grãos por ano, né? A métrica, duas fábricas estrategicamente localizadas, vamos ver se a gente fala mais adiante, né? Que tem escoamento maior, né? Tem rodovias, né? Transporte facilitado, né? Transporte. Transporte fácil, vou botar aqui. Capacidade de administrar 300 obras simultâneas, então já tem uma expertise aí nessa construção aí desses silos, 2.030 colaboradores e 83 mil horas de treinamento. Isso aqui são mais números aí administrativos, mas para a gente acompanhar como é que está o andamento. Então a receita, a gente vê que a receita deles, ó, que 2016 era bem inferior, tá? Aí subiu 2017, 2018 ficou meio flat, 2019 também, agora 2020
teve um boom. Parece que por conta aí da pandemia, o movimento agro também se acentuou bastante, né? Aqui, ó, subida para 2021 e agora subida para 2022. Talvez fique o período mais flat. Mas como ela não tem um capex muito alto, tá? Então, mesmo que a receita fique flat aqui para os próximos anos, a tendência é ela continuar com números muito fortes, tá? Margens altas. Então aqui falando, ó, originação, armazenagem, né? A produção, vai para a armazenagem aqui dos silos, a armazenagem na fazenda. Ela está presente em toda a cadeia pós-colheita, né? Tem a logística também, ó, ela encaminha aqui para os terminais, para os portos. As exportações também, a gente viu lá que tem presença em outros países. A transformação, então eles pegam lá desses terminais de armazenagem. Tem um acompanhamento digital aí que toda empresa tem fazendo e o consumo que vai para as famílias, né? A tese de investimento, né? Mercado gigante, então realmente, né? O agro é presença tanto aqui no Brasil, que é muito forte, como no exterior, se beneficiando muito, talvez até subindo tanto por conta da alta do dólar também, né? Beneficia muito a exportação, a alta competitividade do agronegócio brasileiro, liderança no mercado e marca forte, crescimento de receitas recorrentes. Isso daqui nem tanto, né? Nem tão recorrente, a gente viu que ficou flat lá atrás um pouquinho. Pessoas, cultura, fábricas e infraestruturas modernas. Tese de investimento. Aí a gente já viu um pouquinho, né? Mercado gigante, vamos lá. Onde nascerão os próximos 1000 bebês? A gente vê aqui falando da Ásia, África, Américas, aí falando aqui do crescimento populacional, né? É o que eu já falei em vídeos muito antigos, né? A economia das empresas estão muito relacionadas à taxa de natalidade também, impacta muito as empresas, né? O crescimento da receita da empresa. E aí impacta na demanda global por alimentos e, consequentemente, vai aumentar os terminais lá de armazenagem deles, né? Esses silos aí, né? Porque vai ter uma demanda maior por armazenagem de alimentos para produção. Então aqui falando, né, de outros países, como a Índia, China, e esses países, a China, por exemplo, né, muito impactando muito de maneira global e por conta desses lockdowns aí até hoje. Crescimento populacional, demanda global, a gente vê, né, que eles preveem um crescimento até 2030. Até 2030, mais 35% de alimentos, mais 40% de energia, mais 50% de água, né? Até 2030. Isso daí impacta no crescimento das empresas. Maior urbanização, maior renda, maior longevidade, maior padrão de consumo, né? Então aqui tem aqui que é 2022 e aqui em 2030 a estimativa aqui em cinzinha, né? A estimativa aqui crescendo um pouquinho, né? Deixa eu ver aqui em números percentuais. Quanto que ficaria mais ou menos, né? 7,975. Aproximadamente, não é um crescimento tão agressivo aí, 7% de crescimento, né? De 7 a 10%, né? De 7 a 10%. Aí falando um pouquinho da China, né? O efeito do crescimento populacional na necessidade por alimentos. Então a evolução do déficit de grãos, né? Então aí isso daí impacta aí numa maior demanda futura, tá? Esse déficit aí. O Brasil é o celeiro do mundo e a Kepler tem presença relevante, né? Então a produção, soja primeiro, exportações globais 51% que eu falei, né? E aí o dólar, a tendência é sempre estar no patamar alto, aí falando do milho, todos os principais, até o trigo aqui. Mesmo sendo produção 23ª, exportações terceiro. A armazenagem na fazenda, grande oportunidade. Então a gente vê que o Brasil ainda tem um déficit também, tem uma estimativa de crescer. Falando daí das regiões do país, né? Centro-Oeste, maior investimento. Então a gente vê que capacidade instalada aqui, frente aos países desenvolvidos, né? Canadá, Estados Unidos, União Europeia, até frente à Argentina. O Brasil está lá atrás. Então tem potencial para crescer, mesmo que o agro esteja dando
retorno muito forte hoje, nos últimos 2 anos ainda maior. Maior renda do agricultor, maior eficiência, maior capacidade de armazenagem, né? Então tá tudo interligado aí. E alta competitividade no agronegócio, né? O Brasil lidera o avanço da produtividade agrícola mundial, crescimento anual composto entre 2000 e 2019. A gente vê que o Brasil teve um crescimento acima da média mundial, né? Só até a Índia é mais próxima aí do Brasil, né? Produção total de grãos no Brasil, então a gente vê que o crescimento aí de grãos, área plantada crescendo ao ano, então a gente vê que o crescimento não é tão absurdo assim, 2,3%. No Brasil, algo a gente viu lá que o crescimento da produção também ficou meio flat, não andou tanto assim o volume, mas a empresa se beneficia muito com a alta do dólar, né? Opa, aprender a apagar aqui depois essa canetinha. Alta do dólar e maior demanda, né? Mais demanda, vou botar aqui. Demanda. Por mais que o volume não seja um crescimento tão alto, 2,3%, né, na área plantada, 3,2% na produtividade, mesmo assim, esse percentual aqui, quando a gente pega em valores, essa porcentagem de 2% fica em valores bem altos, tá? E aí, como a Kepler é líder, e 5,5% produção de grãos, que é o mais importante para eles, né? Essa armazenagem. A gente vê que a estimativa aí de continuar crescendo aqui, ó, para 2023. Produção total de grãos também cresceu. Até os anos 2000, o Brasil possuía uma safra no ano, né? Então, calendário agrícola antes de 2000. Milho ou soja? Então, tinha aqui a safrazinha, né? De soja ou milho, né? De outubro até abril. E o entre safra, né? Que é maio, junho, julho, agosto, setembro. E agora, ó, o Brasil é o único país com 2 safras no ano, né? Claro, isso daqui depende muito também do clima, né? A gente vê aqui agora que está com uma safra aqui, né? No meio de outra, isso daqui impacta bastante a empresa, né? Safra de chuvas e a outra safra aqui do milho, né? A segunda safra brasileira ultrapassa a produção de milho da União Europeia. Então a gente vê como o Brasil é muito forte, né? Tem uma escala aqui potencial aqui de terceira safra, né? Que eles começarem a botar aqui para os próximos anos. Isso daqui, ó, por mais que pareça pequenininho no gráfico, na escala, vai impactar bastante a Kepler no futuro. Crescimento de produção de grãos, a gente vê que o Brasil, ó, tem um potencial para crescimento muito maior que mercados desenvolvidos, né? Por conta desse crescimento absurdo, mercado abundante. A competitividade também, ó. O retorno das fazendas bem maior. Então, clientes resilientes, né? E a velocidade, né? O valor agregado, a atualização de unidades existentes, né? Menor capex. Já tem uma qualidade aí na sua produção, que é basicamente aqueles silos lá. As máquinas aí agrícolas. Enfim, como é que era, anos 60, anos atuais. A evolução da logística agrícola do Brasil também, né? O Brasil eu acho que teria que investir um pouquinho mais em ferrovias, né? Que é basicamente as rodovias. Deixa eu ver aqui, ó, ferrovia aqui no meio, centro-oeste. Mais exportações aqui, ó, no Arco Norte, mais 50% nos últimos 3 anos, no Arco Sul, 12%. Exportação de soja no Brasil cresceu. A previsão de crescer aqui de 2 a 3% até 2030, 2031, né? Exportação, e de milho, 3,7%. A gente vê que o crescimento não é tão grande, né? Mas impacta. A empresa, quando não tem uma despesa muito enxuta, né? Se continuar assim, a tendência é continuar elevando as suas margens. Ou mantendo margem muito alta, né? Mais de 100 obras implantadas, estão em vários locais aqui, agora já, Rio de Janeiro, Salvador, Mato Grosso, Paraná. Obras em portos, obras em terminais de transbordo nos últimos 10 anos. E aí os projetos deles, ó, de acordo com a demanda, ó, sob medida para essas indústrias, essas empresas aí da indústria. O Brasil ultrapassou os Estados Unidos em competitividade logística para a China. Então o Brasil é o maior parceiro comercial da China, né? Liderança marca forte. Então assim, ó, a gente vê aí, ó. Eles botando aqui comparando com o Google, Apple é sacanagem, né? Mas é porque eles estão com uma presença bem forte aí no setor, né?
Presença em 75%, 80% dos negócios do mercado. Uma capacidade aí de repasse de preços de 10 a 25%, índice de recompra, líder em exportação no segmento, único empresa com 7% de distribuição, líder no mercado com 40% de market share. Tá? Isso tudo com valor de mercado, eu até separei aqui, o valor de mercado da Kepler, por mais que ela tenha subido no passado, é de apenas 1,83 bi, tá? Ela tá aí numa alta nos últimos 5 anos, mas o valor de mercado dela é baixo, tá? $1,83 bi, então ela tem um potencial imenso ainda, tá? Às vezes o pessoal fica olhando só para cotação, mas o valor de mercado é que a gente tem que acompanhar. Então a produção de soja, fala mais um pouquinho, né? Posicionamento prêmio, conhecimento e relacionamento, mais alguns lugares aí que ela está posicionada, no Brasil todo, né? E repetindo, de novo, a mesma coisa. Acho que o slide ficou... Ah, exportação. Exportação de negócios internacionais desde a década de 70, exportando soluções, crescente atuação na África, América do Norte e Eurásia. Então aqui, ó, a presença deles bem forte também, ó. Paquistão, Colômbia, Paraguai, Chile, Gana, Rússia. Esse é da receita recorrente, né? Aí falando de novo aqui, o case da Disney e o negócio da Capver, né? Então o que a Disney foi fazendo, né? Foi capturando parcerias aí com várias instituições, né? Várias empresas aí de ramos diferentes. Enfim, e a Capver também vem fazendo algumas parcerias. É uma comparação aqui meio meio estranha, né? Porque são empresas completamente diferentes. Mas aqui investindo em IoT, né? Empresas do agronegócio vem investindo aí para controlar, tem essa capacidade de transporte até os silos, de repente facilita, né? Alguns seguros aí se tiver algum problema, equipamentos conectados para essa manutenção, reposição de peças, centro de distribuição, e-commerce, né? De repente eles aqui não são tão fortes ainda. Manutenção preditiva, então antes de dar problema, até também, né? Para o futuro. Treinamento, serviços financeiros, serviços técnicos. Então esse serviço financeiro aqui de repente vai facilitar aí para os projetos aí de grandes empresas. O que é que eles têm que fazer, né, nas receitas e serviços? Eles estão tentando ter uma receita recorrente, tá? Para quem já viu alguns vídeos aí meus sobre empresas de software, receita recorrente é uma receita estável, tá? Que vai se mantendo flat ao longo do tempo, né? Tem um índice de renovação, né? Vou botar aqui embaixo. Renovação. Isso daí dá previsibilidade de caixa, né? Então o que eles fazem aqui para manter? Alguns serviços, tá? Adequação de unidades, né? Então tem que fazer alguma coisa, ampliação, modernização, e eles vão cobrando algumas taxinhas, tá? Um percentualzinho aqui em cima. Assistência técnica, alguns treinamentos para as empresas aí que vão gerir, né? Inspeções e manutenções, reforma de equipamentos. Então tudo isso aí que eles cobram algumas taxinhas, né? Como é que era antes aqui, ó. Te viu? Tinha que fazer uma pintura, não sei aqui, uma troca de chapa. Como ficou depois. Isso daqui é tudo para conservação para as próprias empresas, né? Tem uma conservação maior, umas placas aqui também, ó, não sei para que serve. Enfim, e eles prestam esses serviços daí também e cobram uma taxa, tá? E como é que é a operação logística deles, ó? Então tem aqui ó, em 2018, ó, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, 2022. Eles aumentaram Pará, Maranhão, né? Em 2025 eles ainda tendem a botar, ó, a gente está avaliando ainda, Bahia e Minas Gerais, né? Minas Gerais é mais rodovia, né? Botar aqui aumentar o centro de distribuição e agentes comerciais técnicos também. E aqui, ó, e-commerce, agora que eu falei, né, iniciaram há pouco tempo, então vamos ver se isso vai ter algum impacto na tecnologia para receita recorrente, mais uma vez. Então, de repente, isso aqui vai ser mais focado para o varejo, ó. Serviço de monitoramento, venda de peças de reposição, então venda de peças, dados para agentes financeiros, seguradoras, bancos, né? Então, alguns dados aí do agro, talvez, e ampliações de capacidade. Então, de repente, isso aqui não é só para o varejo, né? De repente, algumas empresas também aí, mas abre mais uma brecha aí de estabilidade na receita, né? Estabilidade. Que é mais um segmento aí deles para tentar segurar aí um pouquinho de fonte de receita diferente. Aqui fala um pouquinho de ESG, então como é que é? A gente tem um free float alto, tá? Para quem procura empresa aí que segue bons padrões de governança, tá? Nas ações ordinárias. Trigo no capital, bem posicionada, tá? Fundo de investimento, aí tem uma família aqui, Morgan Stanley também do exterior, e outro grupo aqui de investimentos. Então a gente vê que os fundos institucionais fortes neles.
Então tem conselho de governança, conselho de administração, conselho fiscal, time executivo. E o que eles tentam fazer aí dentro nesse segmento aí? Segmento não, nesse conceito de ESG, né? Cuidado com a vida dos colaboradores, tecnologia com produtos, agricultura responsável, gestão integrada, certificações. Então, 62% do consumo vem a partir de fontes renováveis, bem interessante isso aqui, né? 2 milhões de economia de aço. E uma métrica aqui que não prejudica a atmosfera, né? Segurança alimentar também. Então, fazendo o que é possível para entrar no segmento SG, mas não tem tanto impacto, né? E algumas realizações aí, ó. Início da jornada de fusões e aquisições, para automação. Isso daqui sim impacta no nível de eficiência, desenvolvimento de liderança. Lançamento aí de Fiagro, para financiamento de clientes, tá? Então isso aqui pode entrar até aquela índice de eficiência lá da carteira de crédito. Migração para o novo mercado, então isso aqui impacta na gente também. Aquisição da nova linha de pintura ecológica, isso daqui para renovação. Renovação desses silos aí, a gente viu lá atrás aquela imagenzinha. Capex baixinha, 31 milhões. Tem que saber se essa pintura daí é mais resistente, né? Porque não adianta só ficar botando. Fábricas modernas, infraestrutura operacional, então as fábricas aqui, né? Rio Grande do Sul, sede administrativa em São Paulo e centro de distribuição em vários lugares aí do país, né? Então bem facilitado, né, para esse escoamento aí dos grãos, ó. Todos os lugares do Brasil tem um centro de distribuição. Empresa premium, então falando aqui dos produtos, relacionamentos, serviços. Sólidos resultados financeiros, né? A gente vê que mercado externo, a receita líquida deles, por mais que eles tenham market share forte aqui, no consolidado 40%, né? Mas a gente vê que o market share deles no externo já foi mais forte lá no passado, ó, 2016, 23%, 2017. Mas o que cresceu bastante mesmo foi a demanda aqui, né? É dólar também, né? Impactou mais aqui no mercado interno. Mas a gente vê que nos últimos anos, ó, mais ou menos em linha aqui subiu um pouquinho, né? 6 pontos percentuais sobe bastante. A participação no mercado interno para o mercado externo, mas a receita cresceu bastante, né? Por conta do repasse de preços, inflação, exportação, tudo impacta nesse aumento da receita. Então a gente vê aqui a atuação de segmento diversificado, permite crescimento em diferentes ciclos. Pós-colheita é o principal deles, tá? Mas eles querem crescer aqui, ó, em portos e terminais, ainda bem pequenininho. Já foi maior em 2015, né? E negócios internacionais expandiu, até mesmo com essa queda ali na participação da frente à receita. Nos últimos anos, ó, 2020 e 2021 cresceu bastante, né? 2014 e 2016 aqui meio fora da curva. Agroindústrias, aqui é por serviço, né? Até que reposição em serviços ele já vem botando aqui no nicho até maior, né? Do que para as indústrias propriamente dito. Aqui estava no pós-colheita, né? Aqui são segmentos diferentes, segmentos por operação, né? Digamos assim, né? Por clientes, né? Basicamente, né? Reposição. De repente eles estão migrando, né? Aqui para reposição de serviços dos seus clientes atuais. Forte resultado operacional, disciplina de alocação de capital, um crescimento anual composto de 20% de 2011 até hoje. Aqui embaixo tem algo falando aqui. Lucro bruto e margem bruta, né? A margem bruta deles, ó, no topo histórico, tá? Lucro bruto também. Mas o mais importante é a gente acompanhar essas margens, né? A gente vê que a margem deles... E não é uma margem excelente não, tá? De repente tem tendência até a crescer mais quando a inflação melhorar aí, reduzir a inflação. Porque impacta muito no CPV, né? Nos materiais aí, de commodities, de chapas. A EBITDA saltou absurdamente, 19 para 29,6%. A gente vê que vem num patamar, né, de crescimento bem forte, né? Aqui, ó, 2016 negativo, 2017. Então, essa é a dinâmica aqui que a gente tem que acompanhar, né? Se esse EBITDA vai continuar crescendo ou se vai conseguir estabilizar. Só de ela estabilizar aqui o EBITDA, já vai continuar gerando muito caixa, porque o capex dela é muito baixinho, tá? E aí o ROIC disparou, né? Mas fica completamente distorcido, né? A gente vê aqui no passado também, ó, o ROIC negativo.
Então as despesas aqui, tanto o CPV aqui, né? CPV, né, da DRE. CPV. Capex também, né? Lá atrás eu não sei como é que é. A gente teria que ver as demonstrações financeiras passadas. E as despesas impactavam muito aqui, né? Nessa parte aqui. Aqui veio uma demanda maior, né? E a empresa conseguiu controlar esse capex, conseguir repasse de preço acima do CPV e uma despesa mais enxuta. Então a gente tem que acompanhar essa dinâmica aqui se vai se manter, né? Porque ela teve uma ascensão bem forte de 2021 para 2022. Então caixa aqui, ó, a empresa está com resultado financeiro positivo, tá? Capital de giro 66 milhões, até o capital de giro deles também não é tão forte. Investimento 31 milhões que eles tiveram de setembro. Aqui é no trimestre, né? Setembro a dezembro. Não. De dezembro de 2021 a setembro, nos últimos 9 meses, tá certo. Uma fonte aqui de financiamento. E aqui ainda está com um posicionamento aqui de caixa de 298 milhões. Capital de giros aqui eles tendem a aumentar um pouquinho, mas é porque está vindo mais projetos, né? Mas aqui ó, a gente vê aqui uns 9 meses, né? O capital de giro. Necessidade de capital de giro, na verdade, isso aqui não é capital de giro, não. Porque tem projetos novos. Necessidade de capital de giro é uma outra métrica, tá? Não necessariamente é o capital de giro. 66 milhões em capital de giro, então tipo capital de giro menor, caixa bruta de 298, quase 300 e caixa líquida de 152 milhões. Ó, a gente vê que o capex deles, ó, lá atrás era 2014 que bateu um pouquinho maior. Então, na verdade, ele nunca teve um capex muito grande, né? Então, o problema provavelmente estava lá no CPV ou nas despesas operacionais, né? E no crescimento do top line também, né? Top line passado. A gente viu que lá estava meio paradinho. Mas o capex deles, ó, tá até menor que 2014, ó. 40 milhões, 45. 2020, então é sinal que veio mais projetos aqui, né? Então, eles tendem a distribuição aqui do capex dele, né? Reformas, legislações, aumento de capacidade fabril, é o foco deles, ó. Então eles querem continuar aumentando aquela receita lá que a gente viu lá atrás, para continuar impulsionando a sua margem bruta, né? TI e novos produtos, né? Dívida líquida sobre EBITDA deles negativa, já foi ruim lá no passado também, então aqui também a dívida ficou meio que descompensada, né? Então esse aí é outro fator, a gente vê que a empresa também está bem aí do ponto de vista de endividamento. E aí fala um pouquinho de dividendo, né? Eu acho que uma empresa que tem que tentar estabilizar essa geração de caixa não deveria estar pagando tanto, né? 100%, 109% aqui do payout, né? Mas fez uma redução de capital também. Isso daqui pode impactar de maneira positiva aí do ponto de vista dos proventos. E aí também impactou aqui no payout, né? Por conta dessa redução de capital. Não necessariamente foi do lucro todo, né? De dividendo, JCP. É mais em relação à redução de capital aqui que teve um fluxo bem maior. Mas de repente eles poderiam aproveitar a caixa aí, né? Para continuar crescendo, né? Aí o desempenho deles veio absurdamente alto, né? Nesse período aqui. Esse período, 2015, aqui a gente viu que a dívida deles estava um pouquinho maior, né? E aí quando estabilizou também, ó, a empresa veio subindo. O volume de negociação. Então, aqui, principais mensagens financeiras, né? Gestão de preços, de rentabilidade, forte geração de fluxo de caixa, foco no retorno acionista, então a gente vem falando de dividendos, JCP, recompra de ações. E eles também estão analisando aí fusões e aquisições potenciais, tá? Então, as alavancas de crescimento, tá? Crescimento da população mundial, que eles já falaram, né? Aqui, produção animal, aumento da classe média, soja e milho, urbanização, que isso aqui impacta, né, no escoamento lá dos grãos, né? Produção de grãos aumentando, grãos para ração de animal e biocombustíveis, e 50%, participação de 50% das exportações brasileiras. Então, as três avenidas de crescimento dele tá crescimento do mercado, falando mais uma vez, déficit de armazenagem, que a gente vê que no Brasil ainda tem um déficit, tá? Melhoria de logística e escoamento da safra, então é rodovia, ferrovia. E pós-colheita gerando maior valor ao produtor, né, que são os agricultores. Valor agregado, inovação em produtos e serviços, produtos de maior valor agregado, terminais, portos e obras industriais. E aqui
No digital também, alavancar pós-colheita, né? De repente ser mais eficiente ainda. Serviços de relacionamento recorrentes, né? Que são aqueles serviços lá que tem uma renovação, uma estabilidade maior. E novos negócios e oportunidade de serviços. Então, o que eles pretendem fazer em 2022? 30% de market share na América Latina e que eles querem aumentar a participação. 7% de distribuição e eles querem aumentar a cobertura e assistência técnica, né? Em 27 estados ao invés de 21. Distribuição de negócios, né? Eles querem ter um equilíbrio aqui no pós-colheita e nas demais áreas. Aqui Pipe Drive, né? 75%, 80%, 100% de Pipe Drive, né? Essa nomenclatura daqui eu não cheguei a ver, né? Deixa eu ver o que é. Pipe Drive. Isso daí é um... É o gerenciamento de relacionamento com o cliente, né? Mais ou menos, né? Zero vendas de e-commerce, 13% de vendas, então eles querem aumentar a venda em e-commerce, evolução de vendas recorrentes, né? Esses daqui eu acho que são os mais promissores aí que a gente viu. 10% de unidades instaladas conectadas e conectar as unidades, né? Para de repente ter um maior controle aí, saber para onde está indo cada coisa. Aqui, principais mensagens, bem posicionadas, receita recorrente crescente, mercado pujante, elevado market share e força na precificação. Então foi basicamente isso aqui, tá, pessoal? Eu acho que deu para a gente acompanhar, né? Para ter um estudo um pouco mais aprofundado, eu acho que a gente teria que olhar as demonstrações financeiras mais antigas. Se vocês acharem interessante, eu posso até fazer um vídeo, né? Uma análise completa, a gente pegar todas as demonstrações financeiras lá de trás e ir comparando e analisando, né? Quais são os impactos que prejudicaram mais a empresa. Mas a gente deu para ver que a empresa está num patamar muito forte e com uma tendência ainda maior, né, de crescimento para o futuro, né? Se manter esse fluxo de caixa operacional, esse controle no CAPEX e esse market share bem alto, né? Pessoal, pelo vídeo de hoje foi isso, espero que eu possa ter ajudado de alguma forma, desejo um Feliz Natal a todos vocês. Se tiverem alguma crítica, alguma dúvida, até mesmo uma sugestão, comenta aí embaixo, deixa o like aí para dar uma força pra gente e se inscreve no canal, tá? Isso daí ajuda muito a gente, além de seguir nossa página no Instagram. Links vão estar na descrição do vídeo. Forte abraço.